Boa noite, irmãos, a paz, tudo bom? Que bom podermos ter um momento de oração, onde podemos abrir o nosso coração ao Senhor e podemos dizer como Ele é importante para a gente. A oração não está relacionada apenas a pedirmos, mas está relacionada também a agradecer ao Senhor. E é muito bom ter um coração grato. E eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, às quartas-feiras, em podermos estudar, entrar um pouco mais fundo na Bíblia. Até agora de pouco eu recebi uma mensagem, uma pessoa falando, da pregação de domingo, como a pregação de domingo mexeu, tocou, E é muito bom a gente ouvir isso, porque é a graça de Deus. A graça de Deus, sempre agindo sobre a sua igreja e trazendo sempre o suprimento daquilo que nem sempre a gente quer, mas o que Deus quer da gente. Então, ser cristão é ter a nossa vida nas mãos do Senhor. E às quartas-feiras, como nós já temos vindo aí, nós estamos pegando aqui algumas questões em relação à interpretação bíblica. Falamos muito rasamente sobre homilética, sobre hermenêutica. E eu hoje quero tratar algumas coisas para vocês. E eu, aproveitando que 7 é o número da perfeição, eu escolhi 7 textos bíblicos. E esses textos bíblicos seria resposta a algumas questões bíblicas, vamos dizer assim. É o nome que eu dei. Textos que às vezes nós passamos, nós olhamos, temos uma interpretação muito local, uma interpretação muito fundamentalista, ou seja, está escrito isso, é isso mesmo, e nós precisamos, E eu peguei alguns textos aqui que vocês já conhecem. Talvez eu mesmo já disse esse texto, vamos dizer assim, de forma meio que equivocada, Porque às vezes a gente reproduz conforme nós aprendemos. É por isso que o meu cuidado enquanto pastor dessa igreja é estar ajudando vocês a reproduzir conforme a Bíblia, ela diz pra gente. E não conforme, às vezes, o nosso achômetro. Olha, eu ouvi assim, Isso me faz lembrar, de uma história de quartel, dizendo assim que um coronel havia colocado um banco, próximo a uma entrada, e era um caminho onde passava muita gente, porque aquele coronel havia colocado aquele banco ali, ninguém nunca mexeu naquele banco. E foi se passando os anos, aquele coronel, ele se aposentou, se reformou, e foram passando outros, aí um dia, depois de mais ou menos uns 20 anos, aquele banco sempre no mesmo lugar, e atrapalhava. Aí, um outro coronel, ele assume aquela guarnição, ele olha e fala assim, mas espera aí, por que esse banco está aqui? Não, esse banco aí foi o coronel lá atrás, há 20 anos atrás, que ele colocou aqui, falou, não, mas esse banco, não, mas está assim já há 20 anos, então a gente não vai mexer. Até que ele decidiu, falou, não, nós vamos tirar esse banco daqui, porque esse banco aqui ele está atrapalhando, e vocês vão ver que ao tirarmos esse banco, isso aqui vai dar mais mobilidade ao local, aos carros, às pessoas, e tarará. Com muito custo, e até com muita resistência dos mais conservadores, ele então decretou e falou, nós vamos tirar o banco, e tirou o banco. E não é que ele estava certo? Não é que aquele banco já havia, há 20 anos que ele estava ali, e ninguém sabia responder por que havia sido colocado ali. Havia até uma hipótese depois de ser tirado que possivelmente o comandante antigo havia colocado apenas porque estava tirando algumas coisas do local e deixou ele ali, porque era o comandante, então ninguém tirou do lugar. O que isso quer dizer para a gente? Que às vezes nem tudo aquilo que nós vamos sustentando no decorrer da nossa vida pode ser verdade. Lembro-me que, dentre os inúmeros cursos de teologia que já fiz, quando eu fui realmente para a faculdade, e eu poderia ficar até 2 anos e meio na faculdade, eu optei por ficar 4, com opção minha.
E era interessante que um dia, conversando com algumas pessoas que entravam em dúvidas, entravam em crise, e eu fui um camarada que fiquei 4 anos na faculdade e levei tudo muito de boa. Tem até um professor meu de filosofia, ele disse uma vez o seguinte: Claudemir, você está aqui já há 3 anos, qual foi o momento da sua crise? Eu falei: não existiu, professor. Ele falou: então você se prepare que vai acontecer. Graças a Deus saí da faculdade, já fui para outra, estou em outra hoje, essa crise não veio. E um dia me sendo perguntado, o porquê que eu não tinha essas crises, sejam elas ideológicas, biblicistas, doutrinárias, eu disse: porque eu sempre tinha um coração aberto para receber novas verdades. Nem tudo aquilo que nós temos como verdade pode ser absoluta. E é justamente, estou começando assim para que você possa entender aquilo que nós vamos trabalhar em alguns textos. Talvez haverá um texto aqui, você fala: mas puxa vida, eu sei disso já há 20 anos, eu vejo assim esse texto. Então nós precisamos às vezes aprender, e eu sempre busquei aprender com quem sabe mais do que eu, para a gente poder aqui abraçar essas verdades. Então o primeiro texto que eu quero conversar com vocês é Mateus 7:1. E falando nisso, irmãos, eu vi muitos crentes se desviarem dentro de uma faculdade teológica, porque não estavam preparados para verdades que eles iam receber ali. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto para verdades dentro da palavra de Deus, ok? Não é chegar um lunático aqui e falar: não, porque é o seguinte, o texto está dizendo assim. Não, peraí, não é bem assim o negócio não. Que nem para eu poder escrever apenas isso aqui para vocês em 7 versículos, eu pesquisei inúmeros comentaristas. E deu um trabalho. Imagina se fosse para a gente pegar inúmeros mais textos da Bíblia, Então o texto nosso primeiro aí, Mateus 7, verso 1 e 2, vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Muitas pessoas falam: está vendo? Você está me julgando, e do jeito que você está me julgando, O que Jesus está dizendo aqui é que nós não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente, e nem temos poder de condenação. E precisamos tomar cuidado quando achamos que sabemos tudo, porque o nosso julgamento, ele é totalmente subjetivo. O nosso julgamento, ele é temerário. O nosso julgamento, ele é tendencioso. E segundo a Bíblia, segundo o que Jesus está dizendo aqui, que aqueles que são súditos do reino, eles não devem julgar assim, ok? Toda crítica tendenciosa, ela é injusta. Nem sempre o julgamento que nós fazemos é para saber realmente a questão do que está certo ou do que está errado. É uma questão tendenciosa. E é o que Jesus está dizendo aqui. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo o seguinte: se você não está pronto para receber o mesmo juízo, então não aplique julgamento algum. É o que Jesus está dizendo aqui, E esse texto vai tratar justamente disso. Aquele que julga, ele será julgado. Aquele que se propõe a sentar na cadeira do juiz, uma hora ele se assentará também na cadeira dos réus. É isso que Jesus está dizendo aqui. A seta que você lança contra o outro, essa seta ela volta. Ela não pode voltar, pode ser que volte, não, ela volta, para aquele, Há um ditado que diz que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Está ensinando para os seus discípulos. Jesus está ensinando que nós precisamos ter discernimento, não para ver com as lentes de aumento os pecados dos nossos irmãos.
Quando ele está dizendo que nós não devemos julgar, ele está dizendo que nós precisamos ter a clara visão para socorrermos alguém, um dos nossos irmãos, que está em desconforto, inclusive por causa do pecado. Olha a diferença, como nós às vezes usamos o texto fora do seu contexto, porque nós não o observamos como nós deveríamos. Aí nós temos aqui, né, que olhamos em diversos textos que a Bíblia, ela nos dá e nos traz ênfase para que nós podemos julgar. E às vezes as pessoas falam, mas a Bíblia diz que me dá o poder de julgar, mas julgar de forma correta, julgar de forma adequada, julgar em amor, julgar não no sentido de acusação, mas daquilo que nós nos propomos. Olha, irmão, você está errado, você está tendo uma atitude não adequada, porém eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Aí tem uma frase do Sproul, R.C. Sproul, ele diz o seguinte, até você comprou um livro dele, R.C. Sproul, né? Ele diz o seguinte, olha: nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Nada divide a igreja. Porque a igreja, ela não é o juiz de Deus na terra. A igreja é aquela que apresenta a justiça de Deus na terra. Então nós não podemos tomar o papel de juiz. Juiz nós já temos, que é o Senhor. Agora, não julgueis para que não sejais julgados. Eu estou realmente preparado, eu tenho maturidade para me colocar como juiz, para me assentar na cadeira do juiz? Porque eu também tenho que ter maturidade ao ser colocado na cadeira do réu, né? Quando nós olhamos aqui no verso 6, nós vamos ver que está evidente aqui que Jesus, ele não condena o quê? O julgamento, mas o julgamento com discernimento. O julgar está relacionado, né? Que nem o que ele diz no verso 6 do capítulo 7 de Mateus, que nós estamos lendo aí. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, aquilo que você tem, você não deve gastar com aquilo que não vale a pena. Pessoas que às vezes nós queremos, parece que abrir a cabeça dela, inserir o evangelho, e as pessoas, elas não querem. E acaba se virando contra você, ficando bravo com você. O que você faz? Você apresentou o evangelho, mas temos que apresentar o evangelho de forma adequada. Não é o evangelho que amacia, o evangelho que confronta, mas com amor. Não é chegando com os dois pés no peito dizendo assim: está vendo, você está agindo assim, você vai para o inferno. Não é isso. Mas olha, Deus, ele ama você. Deus, ele não se alegra com a tua forma que você está vivendo. E Deus quer dar para você uma nova vida. Você está julgando, na verdade, quando você diz para a pessoa que ela que ela precisa de Jesus, que a vida dela, você está julgando. Então Deus, a palavra de Deus, ela nos permite isso, mas na mesma hora você está tendo discernimento e apresentando para ela o quê? Solução. Olha, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar tudo, se você quiser. Aí o paralelo que nós temos é João. Eu quero que você abra aí João capítulo 7, o verso 24. João 7, 24 vai dizer assim para nós, olha: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esta é a métrica de Jesus. Há uma forma correta de julgar. O texto que nós lemos, ele combate o julgamento hipócrita, quando nós, pecadores, julgamos o outro em detrimento do seu pecado e não oferecemos solução. Então é um julgamento hipócrita,
Tá? Então a mesma régua deve servir para ambos. O que se aplica a um, o princípio bíblico é esse. Aplica-se a todos. A todos. Então uma pessoa, ela não... E existem lugares, igrejas que às vezes a mesma régua, a mesma vara de medir de um, talvez porque é mais pobre, não é a mesma daquele por qual é o mais rico, né? Então Jesus aqui está dizendo que é preciso nós termos discernimento. Termina esse texto, comentário desse verso, com uma frase de Charles Spurgeon, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Ou seja, devemos sempre apresentar, porque nós temos a solução que as pessoas precisam. Discernimento é tudo. Discernimento dos tempos, discernimento dos assuntos, discernimento dos acontecimentos. Tudo isso se faz necessário para nós enquanto igreja. Ok, queridos? Se tiver alguma pergunta para fazer a respeito, o que vocês fazem? Anota e manda para mim. Tá? Aí, quarta-feira que vem a gente pode estar voltando e fazendo, tá bom? Não vou dar assim aqui agora, porque senão a gente pode perder aqui o nosso fio da meada. Ok? Mas anote e manda para mim. O segundo texto é Mateus 18:20. Mateus 18:20 é um texto que, puxa vida, eu confesso a vocês que eu já falei, né? Mateus 18:20. Você pega lá o texto fora do seu contexto e está lá escrito, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí nós, numa reunião de oração como essa, nós temos, não vou dizer o costume, porque aprendemos assim. Porque se eu falar que você sabe, eu vou estar julgando você. Não é meu papel aqui, mas o meu papel é te ensinar, tá vendo? Isso é aplicação. Mas quantas vezes a gente, olha, irmãos, estamos aqui em poucas pessoas, mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, Jesus está presente. Parece que está certo, né? Mas não está. Está totalmente errado. Porque todo texto sem contexto é uma porta ou uma brecha aberta para que entre heresia. Então, quando nós falamos, olha, numa reunião de oração, estamos aqui onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente, não é uma heresia, mas é algo extra-bíblico, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Ok? Lembra que quando eu falei, há 2 semanas atrás, quando eu falei, dei uma introdução sobre hermenêutica, eu falei a respeito de perícopes. Perícopes são textos da Bíblia onde começa um versículo e termina. E nós precisamos ficar atentos a isso. Então, essa perícope, ou seja, esse texto, começa no verso 15. O verso 20 é a finalização daquilo que está acontecendo, do verso 15 até o verso 19. Então, quando você olha para esse texto, ok? Nós vamos ver que aqui eles estão cuidando de alguma coisa. Estão cuidando de um irmão que está errado, de um irmão que está pecando, do irmão que está pisando na bola. Então esse texto está nos ensinando a lidar com um irmão culpado, um irmão que peca, um irmão que, entendeu? Que está cometendo algum tipo de torpeza, ok? Porque a gente não pode dizer assim, né? Porque vamos usar aqui o princípio exegético. Vamos lá, que a gente chama de exegese, que é buscar aquilo que está por trás do texto. Olha, onde estiverem 2 ou 3, Jesus está presente. Peraí, e se tiver estou lascado, Jesus não está comigo, então, peraí. Então como fica Jesus quando diz lá em Mateus 28, eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos? Como que fica então o Salmo 139, né? Que a união do povo, o Senhor ordena a bênção e vida. Ou seja, Deus está sempre presente. Deus não se apega a questões quantitativas, irmãos. Que fique isso bem claro aqui.
Agora vamos dar uma olhada, né, no texto aqui. Olha, o texto lá no verso 15 começa o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Ou se ele pecar contra ti, algumas Bíblias aí estão entre parênteses, né? Entre colchetes. Tem alguma Bíblia que está entre colchete? O seu está escrito: se o teu irmão pecar contra ti direto? Então, porque a minha, ela já está contra ti. Por quê? Tudo aquilo que está em colchetes significa que não faz parte do texto original. Tá? São endossos para dar a compreensão do texto. Então diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu vou ler aqui para a gente poder entender tudo, tá? Se porém não te ouvir, você foi lá, o camarada pecou, independente se ele pegou contra você ou contra alguma coisa, você vai conversar com ele. Agora, se ele não te ouvir, toma ainda contigo, voltamos aqui, ó, 1 ou 2 testemunhas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo, aí olha só, também a gente está pegando aqui um apanhado. Tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, aqui Jesus está apresentando a autoridade da palavra no sentido de reconciliação. Ou seja, seu irmão que se desligou da fé, se ele se reconciliou, quando ele se desligou, ou seja, foi desligado do céu, mas ele não reconciliou, então é ligado novamente. Então fala da autoridade que há na palavra. Aí o verso 19 vai dizer o seguinte, ó: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, essa palavra concordar no grego significa sintonia ou sinfonia. E segundo o texto bíblico, isso acontece quando junto nós estamos em oração. E diz: se 2 dentre vós, né, concordarem a respeito de qualquer coisa, estiverem orando dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo objetivo, e que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, orando por pessoas que estão enfermas, orando por pessoas que precisam de uma manifestação da graça de Deus, nós estamos orando concordemente, estamos orando em sintonia. E também pode ser o quê? Numa sinfonia. O que é uma sinfonia? A sinfonia está relacionada com a música. E a música, para ser uma sinfonia, quando se diz lá, olha, orquestra sinfônica, significa que ela faz parte com vários instrumentos, e todos esses instrumentos, cada qual dentro da sua nota, em sintonia, apresenta uma música que é a sinfonia. Entendeu? Então é isso. É isso que o texto bíblico está dizendo. Aquilo que nós concordarmos em oração. Então, o que acontece aí? Se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Aí vem o texto, chave nosso aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Querido, isso aqui está relacionado à disciplina. A disciplina de Jesus em relação à igreja, a admoestação por 2 ou 3 testemunhas que traz o acerto, que traz o arrependimento dessa pessoa. Aí Jesus está presente, sabe por quê? Porque Jesus não se faz presente naquilo que é em desacordo. Jesus está presente naquilo que é acordo, naquilo que está em sintonia, naquilo que é restaurado. Está entendendo? É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Pegando aqui um comentarista, ele diz o seguinte, que aqueles que ligam são todos os discípulos, ou a totalidade da igreja, que foi convocada para reconciliar os irmãos, ou seja, aqueles que estão com alguma dificuldade. Aí, como vocês sabem que eu gosto de Spurgeon, né?
não preciso dizer, né? Vocês vão ver algumas frases de Spurgeon. Spurgeon ele diz o seguinte, olha, 2 crentes sobre esse texto, tá? Spurgeon falando a respeito desse texto. Ele vai dizer o seguinte, ó, 2 crentes unidos em desejo santo e oração solene terão grande poder diante de Deus. Em vez de desprezar, portanto, o propósito de tão pequena reunião, devemos apreciá-la, uma vez que o Pai a aprecia. Olha que coisa linda. É a busca em oração. E aí eu chamo esse verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Eu diria que isso aqui chama-se indispensabilidade da comunhão em adoração. Por quê? Porque a igreja local deve ser o quê? Uma comunidade de adoração. E essa comunidade de adoração, ela reconhece a presença do Senhor no seu meio. Deus está presente entre nós, porque entre nós há concordância espiritual. Aqui não está falando de divergência de ideias. Não estamos falando aqui porque um é corintiano, outro é santista, outro é palmeirense. Não é nada disso. O Senhor, Ele está presente quando nós, mesmo em meio à nossa diferença, nós vivemos em unidade, porque essa unidade promove o quê? O reino, e promovendo o reino, ela promove reconciliação. Aí se alguém da igreja tem um problema com alguém, se alguém da igreja tem um problema com a igreja no geral, então qual é a nossa função? Reconciliar. Então o texto bíblico, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele, quer dizer justamente isso. É a capacidade de reconciliação que o Senhor estabeleceu, que Ele concedeu à igreja, ok? E Ele se faz presente nesta reconciliação. Ele está no meio de nós, ok? E mais uma vez, a frase de Spurgeon, ele diz o seguinte, que a presença de Jesus é o centro constante da assembleia, a autorização para a sua reunião e o poder com que a igreja age. Eu acho Spurgeon um cara muito inteligente. Eu acho Spurgeon um homem que ele tinha muita graça de Deus. E é o seguinte, irmãos, Spurgeon ele lia em torno de 7, 8 até 9 livros por semana. Tinha uma biblioteca com 12 mil livros. Ele lia muito, então sabia muito bem o que dizia, né? Então eu gosto de Spurgeon por conta disso. E quando nós pensamos nesse viver em união, nós pensamos realmente no Salmo 133, que diz que é ali que o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Ou seja, Jesus não está dizendo aqui que entre nós irmãos não pode ter problema. Mas em havendo problema, Ele está dizendo que nós precisamos ser capazes de resolver, capazes de verdadeiramente orar por isso, capazes de perdoar, capazes de reconciliar, porque é isso que faz e traz a presença dEle. Então esse texto está dizendo isso. Então a partir de hoje não vamos dizer, irmãos, né? Olha, porque onde estiverem 2 ou 3, não. Fala, não, dia de quarta-feira lá, ó. Avisem os desavisados. Que quando fala, não é isso que está dizendo não, mas fala com amor. Olha, irmão, por isso que é bom vir às quartas-feiras. Não é isso que o texto está dizendo, porque isso aqui é a finalização de um assunto que começa no versículo 15. Então nós não podemos começar pelo final. É por isso que não há ponta solta na Bíblia. Ok? Muito bem. Eu preparei 7 achando que a gente vai terminar hoje, mas não sei não, vamos lá. Vamos lá. Não, eu não li nem... Existem paralelos em respeito dos 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Eu peguei 2 textos paralelos aqui, que eu gosto de fazer essa questão de paralelismo, né? Então só abre aí em Hebreus 10, 28 para a gente ler. Eu peguei esses 2 textos, Hebreus 10, 28... que aqui fala a respeito do castigo pelo pecado voluntário. O escritor de Hebreus está dizendo, e ele fala assim, ó, que sem misericórdia
Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está falando daquele que se propõe em viver de forma deliberada pelo pecado. E aí ele inclusive inclui aqui a lei de Moisés, porque a lei de Moisés já tratava disso também. Ok? E um outro texto que eu gosto muito, que é 2 Coríntios, são textos que evocam, vamos dizer assim, 2 Coríntios 13, evocam a presença ou estar duas pessoas. Olha só, está tendo um problema lá em Corinto. Paulo então vai para lá justamente para poder ver o que está acontecendo. Ele fala, esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então fala da importância de se ter testemunhas, mas não é testemunhas no sentido de ser a panelinha para derrubar alguém, é de pessoas que oram e de pessoas que amam o pecador a ponto de lutar pela sua vida para que haja arrependimento. É isso que Jesus está nos ensinando, que é isso que Paulo está fazendo aqui em Corinto. Porque se você não sabe, Corinto foi a igreja que Paulo mais amou e a igreja que mais deu trabalho, que mais machucou o coração de Paulo e que nunca ajudou Paulo em absolutamente nada. Foi a igreja dos corintianos. Mas é aqui mesmo, é corintianos. Quem nasce em Corinto é corintiano, é isso mesmo. É por isso que no inglês lá não é Corinthians, é Corinthians, é isso mesmo. Não estão falando nada a ver com o time, nada a ver com o time. Tá bom? Porque senão a gente fala, aí tem pessoas corintianas que podem se ofender. Eu não estou aqui, não quero ofender ninguém não. Muito bem, mas é a Bíblia que está dizendo, então vamos lá. O terceiro texto aí, é um texto que as pessoas às vezes pegam ele sem um contexto. E Lucas 18, do 9 ao 14, né? Que é a parábola do fariseu e do publicano. Então aqui as pessoas pegam muito esse texto aqui, pegando o verso 14, e pega sempre o final, sempre o final. E o final, eu diria que é a parte C do versículo, diz: o que exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Aí a pessoa fala, tá vendo, irmão? Os humilhados serão exaltados. Olha, tá vendo? O Everton não deixou eu cantar hoje, mas o pastor me deu a oportunidade para eu cantar 3 músicas. O humilhado será exaltado. Não é nada disso. Então note como muitas vezes nós usamos textos bíblicos para nossa conveniência, e precisamos parar com isso, gente. Precisamos parar com isso. Às vezes achamos que estamos arrebentando, achando que estamos mostrando maior sabedoria. Na realidade a gente está sendo herético. A heresia, ela nasce assim. Porque a heresia, ela nasce de 2 princípios. Quando você transforma um texto bíblico em extra-bíblico. O que é transformar um texto em extra-bíblico? É dizer justamente o que o texto não está dizendo. Quando você começa a sustentar aquilo que é extra-bíblico, você cria então algo antibíblico. Começa com o extra-bíblico, olha só. Se transforma em antibíblico. E ele vai só progredindo, é ladeira abaixo. E do antibíblico vira uma heresia quando as pessoas começam a falar, a pregoar e a viver segundo o ensino. É aquilo que eu disse para vocês, né? Que eu falei que eu brincava com os meus alunos no seminário e falava assim: eu vou falar para vocês, pegar um texto bíblico assim, e o nome da minha aula era justamente essa: como criar uma heresia, como elaborar uma heresia bem elaborada. Irmãos, eu chegava, antes de falar que a aula era a heresia, eu chegava na aula já com uma mensagem, começava, abra sua Bíblia em tal lugar, e eu começava a falar. Irmão, tinha nego sentado lá, aluno que falava, aleluia, glória a Deus. Eu falava, quero ver depois quando eu falar para ele que tudo que eu estou dizendo não tem nada a ver. Eu criei um negócio sobre o óleo que desce da barba de Arão e desce sobre o Salmo 133.
e peguei aquilo como legalidade para a gente vender azeite dentro da igreja. Só que tudo com fundamento. Porque esse texto, lá naquele texto lá está dizendo isso, tá vendo, irmão? Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo precisa levar esse azeite para casa. Esse azeite que está aqui. Comecei a falar. Teve um pastor que falou assim: pastor, que ideia legal, pastor, acho que eu vou fazer isso na minha igreja. Eu falei: calma, deixa eu agora explicar para você o que está acontecendo aqui. Tudo coisa furada, irmãos. Tudo coisa furada. É pegar o contexto bíblico para o seu benefício próprio. A junção do emocional com o pseudo-espiritual, você arranca qualquer coisa das pessoas. Pastor, você sabe fazer isso? Sei. Mas se faz? Não, porque eu não fui chamado para isso. Eu fiz um curso de oratória, e no meu curso de oratória cada aluno tinha que apresentar algo. E eu cheguei e apresentei para as pessoas os nomes, o nome dos últimos 3 filhos de Davi em Jerusalém. E eu só li os 3 nomes. E aí eu comecei a falar, trabalhando o significado desses nomes. Foi interessante que tinha alunos da sala chorando, porque cada um apresentou dentro do seu mote de trabalho e tal. Eu, como sou pastor, e lá eu me apresentava como pastor, então eu usei a Bíblia, fui com a Bíblia, parecia mesmo. Falei: olha, eu vou trazer para vocês aqui. Falei: olha, os filhos de Davi são esse aqui, tarará, e comecei a falar, no sentido da gente lembrar. Só não vou dar mais spoiler, porque quem sabe um dia eu prego essa mensagem aqui. Elifelete, Eliada e Elissamá, os 3 últimos filhos de Davi em Jerusalém. E eu só li o nome e comecei a dizer o significado dos nomes. Ou seja, as pessoas se emocionaram, mas foi mesmo para emocionar mesmo. Porque às vezes nós estamos tão próximos das questões materiais, e quanto mais perto das questões materiais, nós ficamos mais longe de Deus. É por isso que muitas vezes nós não podemos olhar para o texto bíblico de forma carnal, de forma humana, como se estivéssemos lendo uma revista Veja, estivéssemos lendo apenas como um livro. É um livro histórico, eu vou ler e tá bom. Não. A Bíblia é o nosso manual de vida, meus irmãos. Então esse texto, quando fala que os humilhados serão exaltados, é uma parábola. Uma parábola do fariseu e do publicano. São 3 coisas aqui. É a história de 2 homens, é a história de 2 orações, e é a história de 2 resultados. Aqui esse texto ele trata questões de valor moral, de padrão de moral. Quando você olha para a oração do fariseu no texto bíblico, ele orava não para se quebrantar, mas ele orava para se exaltar. Ele era um homem, e podemos concluir assim, que ele era um orgulhoso que menosprezava o seu semelhante. E quando nós olhamos para o princípio da oração, querido, nós não podemos fazer uso da nossa oração para desmerecer qualquer que seja a pessoa. Então isso aqui está dando uma lição, inclusive nos ensinando a orar. Ele está nos ensinando aqui. E aí mostra que aquele fariseu, ele entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. É assim que aquele homem, ele saiu. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Olha, aquele que se exalta, como que o texto bíblico ele conclui aqui? Ele diz que esse publicano e não fariseu, esse homem sim, ele deixou para sua casa justificado diante de Deus. Por quê?
Aí vem o versículo que nós estamos trabalhando aqui, 14. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por quê? Porque aqui não está relacionado a quem eu sou, o poder, o meu status social. Aqui está relacionado dizendo que ninguém pode orar verdadeiramente, a não ser que tenha um coração quebrantado. Não há como você, querido, numa reunião de oração não ter o seu coração quebrantado. Não há como você na sua casa, no seu momento de comunhão com Deus, seu momento de oração, não estar quebrantado. Jesus aqui está falando justamente disso, de quebrantamento. Nenhuma oração, ela prospera diante de Deus, a não ser que o nosso coração esteja vazio de vaidade, totalmente cheio de amor para com Ele. Isto é a questão de que os humilhados serão exaltados. E não está dizendo, eu vou ser exaltado no sentido de vingança, do sabor de mel. Não é essa vingança, não é vingança. Está vendo? Não me deixou, aí agora eu estou sendo exaltado, tipo, tem que esfregar na cara de alguém. Não, não é isso aqui. Aqui está falando, querido, de como nós devemos nos colocar em oração diante de Deus. Nós podemos dizer que onde há inveja, mágoa ou desprezo pelo próximo, olha só, nós podemos encontrar abundante religiosidade, mas não encontraremos comunhão com Deus. Podemos ver uma pomposa encenação, mas não uma oração que chega aos céus, que passa desse teto e chega ao trono de Deus. A questão do humilhado será exaltado está falando, querido, no sentido de uma porção que tomamos de servir, de ser o melhor em Deus, de permitir que Ele cresça na nossa vida. Quando João ele fala assim, convém que Ele cresça ou diminua, é isso que ele está falando. Eu me humilho para que Cristo seja exaltado na minha vida. Eu me humilho em oração para que o Senhor cresça na minha vida. Eu me humilho para que o Senhor seja visto e toque na vida das pessoas através da minha vida. Então o princípio aqui, ele é um princípio de oração. Não é para a gente ficar dizendo, tá vendo aí, ó, fui humilhado, ó, tá vendo? Fui humilhado. Estava na igreja A, a igreja A não dava oportunidade para mim. Cheguei aqui na IBVO, hoje eu sou líder de ministério. Os humilhados sendo... Não é nada disso. Não é nada disso. Está falando de comunhão com Deus. Está falando de quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos verdadeiramente quem nós somos, porque Deus sabe quem nós somos. É justamente isso. Então, querido, que nós possamos aprender a ser igual ao nosso mestre, para que ele cresça e nós diminuamos. Amém, meus irmãos? Vamos mais à frente um pouquinho. Olha, eu só estou pegando algumas coisas, tá? Não estou pegando... Não quero nem pegar pesado com vocês. Lucas 20, do 36 ao 38. Irmão, isso aqui, a primeira vez que eu ouvi, tem até uma música. Ainda bem que nossa igreja ela não canta essa música. Porque se cantasse eu ia pedir com muito carinho, com muito amor, e dizer para vocês, né? Porque o Lucas 20, do verso 36 e 38, aqui tem um diálogo, que também começa no versículo 27, tá? E vai até o versículo 40. Uma conversa aqui. Lembra que eu falo para vocês sempre que Jesus está falando dentro de um contexto, para um grupo de pessoas, para um acontecimento. Esse é o texto bíblico que é mostrado para nós. Mas esse texto aqui, a partir do verso 36, que diz, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Baseado nisso, as pessoas dizem o seguinte: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus não morre não. Porque tem a fé de Abraão. Não, irmãos,
a gente não pode, além de falar heresia, cantar heresia, não pode. É demais. Aí é porção dobrada. Não é nada disso que esse texto está dizendo, querido. Sabe por quê? Porque se eu falar que quem tem promessa não morre, eu estou dizendo que o escritor de Hebreus, ele tem que riscar e tirar o capítulo 11 da Bíblia. Porque o capítulo 11 fala dos heróis da fé, que eles morreram e não obtiveram a promessa. Fala de Abraão que morreu sem ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida dele. E aí o pessoal acha que é melhor que Abraão. E ainda, agora eu tenho que falar. Aí o pessoal pega e faz um louvor e diz que quem tem promessa de Deus não morre não. E eu não lembro só o restante, não sei o que, tem a fé de Abraão, alguma coisa assim. Não desiste não? Peraí, mas Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa? Peraí. Vocês veem, querido? Aí o que acontece? A gente vai na onda. A gente vai na vibe. Agora o texto não está dizendo isso, sabe por quê, querido? Porque a promessa de Deus não é condicionada à nossa existência física. A promessa de Deus gira em torno de Jesus Cristo. Quando você pega o Antigo Testamento, por exemplo, vou pegar um baita de um profeta aqui, Jeremias. Chamo-o carinhosamente de Jerê. Jerê, ele morre sem ver o cumprimento das suas próprias profecias. Jeremias foi um profeta que na sua terra, na sua cidade, ele era chamado de mentiroso. Ele morreu sendo chamado de mentiroso porque ele não viu o cumprimento das suas promessas. Nós achamos muitas vezes que somos eternos como Deus. Deus é eterno, nós não. Existem promessas que Deus fez na minha vida que eu não vou ver. Meus filhos vão ver. Existem coisas que eu tenho pedido para Deus, talvez eu não veja. Mas meus filhos vão ver, meus netos vão ver. Qual é o contexto aqui? Jesus está numa conversa com os saduceus. Se você pega o verso 27 lá em cima, ó, chegando algum dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Então aqueles estão trabalhando algumas coisas. Jesus começa a mostrar, inclusive dentro do texto que eles se apegavam, que é Êxodo capítulo 3, para dizer para eles, olha, vocês estão dizendo isso, mas Êxodo está dizendo aquilo. É por isso que Jesus está explicando, ele começa a falar de quem? Dos mortos de Moisés, ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar de Jacó. É por conta disso. Jesus, irmãos, ele não vai falar de Moisés, Jacó, de Abraão, de bobeira. O que está acontecendo aqui? Qual era a negativa dos saduceus aqui? Eles negavam a existência dos anjos. Eles negavam a realidade da vida depois da morte. Eles negavam a esperança de uma ressurreição futura. E eles usam isso pegando uma passagem de Moisés. Mas era a única parte que eles aceitavam. E Jesus começa a mostrar para eles. E é interessante que Jesus aqui, ele começa a dizer a respeito daquilo que estava escrito. Entendeu? Jesus começa aqui, ó, a partir do verso 34, quando eles perguntam sobre o marido que casou e deixou filho, e o seu irmão casou com ela, eles começam a pegar o texto que é baseado no quê? No ensino de Moisés. Eles apenas se baseavam nesse texto. Aí Jesus começa, a partir do verso 35, Jesus começa, ó, os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento. Aí Jesus começa a dizer, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Jesus aqui está falando, inclusive, daquilo que haveria de acontecer após a sua morte. Mas eles estavam cegos para ver.
E ele vai dizendo que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão e de Jacó. Jesus aqui está falando justamente a respeito de Êxodo capítulo 3, o verso 6. E aí ele diz: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem, endossando a questão da ressurreição. Agora, o que nós podemos ver muito claro nesse texto aqui, verso 39, então disseram alguns dos escribas, um outro grupo que se juntou, porque aqui era tudo uma patota, escribas, saduceus, fariseus e herodianos, os 4 principais grupos religiosos, lutavam contra si, um contra o outro, questões doutrinárias. Quando aparece Jesus, o que eles fazem? Se unem para ficar contra Jesus. Aí, os escribas disseram: mestre, respondeste bem. Por quê? Porque o pensamento dele já era diferente dos saduceus aqui. Aí, dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Por quê? Porque, querido, isso aqui era uma heresia naquele tempo. E Mateus 22, 29 e Marcos 12, 24, nós vamos ver que Jesus mesmo fala que a heresia é consequência do desconhecimento das Escrituras e também do poder de Deus. Quando você olha para esse texto, a impressão que dá é que os saduceus pensaram que eram espertos, mas Jesus revelou a ignorância daqueles homens em 2 coisas: sobre a ausência do conhecimento do poder de Deus que eles tinham, mas apresenta para eles a verdade das Escrituras. Então, o que é que combate heresia hoje? O poder de Deus na minha e na sua vida e o conhecimento das Escrituras. Então, querido, quem tem promessa não morre, está fora. Deus é eterno e nos dá a sua eternidade. O conceito em relação à vida, o conceito de vida de Deus é superior, muito mais do que o nosso. A promessa de Deus não morre. Não quer dizer que o Claudemir não morre. Quer dizer que a Vivi não morre. A promessa de Deus não morre. A sua palavra não passa. E podemos morrer. E mesmo assim a sua promessa irá se cumprir. Jesus prometeu que vai voltar. A gente está aguardando. Mas de repente pode passar toda a nossa geração e Jesus não voltar. Mas o cumprimento da promessa dele, né, vai ser efetivado. Porque ele pode não voltar em sua totalidade, mas ele volta de forma individual. Ele volta. Então essa é a questão. A promessa, ela é coletiva. A promessa, ela envolve o reino, envolve a nação, envolve a igreja. Quem tem promessa se entrega à vida, entende as promessas de Deus. Jesus é o maior exemplo daquele que se entregou às promessas do Pai. As promessas do Pai, elas se cumpriram em nós através de Jesus. Quando no Antigo Testamento tudo havia se perdido, o homem pecou, os reis se contaminaram, os reis se envolveram com coisas erradas. E é por isso que ele disse que do remanescente de Jessé ele levantaria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então é uma promessa. E a promessa é para mim a sua salvação. E isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então, querido, nós precisamos então tomar um pouco de cuidado em relação àquilo que a gente ouve. Ok? Então, cheguei na 4. Falta 5, 6 e 7 que eu falo semana que vem. Que aqui tem uma coisa muito legal. Aqui tem uma aqui que eu acho que é um dos textos um pouco mais complexos de interpretação, que é o próximo, que está em Lucas. Eu tenho aqui um texto de Romanos, muito legal. E um texto de 1 Coríntios, entre a confusão que é o que o povo faz entre tentação e provação. Então a gente vai pegar tudo isso dentro do panorama bíblico e aprendermos, irmãos. Então tenha isso como um presente de Deus para mim e para você, da gente poder estar aprendendo isso, né? Talvez se a gente estivesse aqui falando outras coisas, poderíamos ter muito mais gente.
Mas é importante a gente conhecer cada vez mais a verdade e ser liberto por ela. Então a Bíblia não é um livro para ser interpretado segundo a nossa vontade. A Bíblia precisa ser um livro que precisa ser esquadrinhado para ela nos esquadrinhar. E não é só pegando ela assim de forma superficial, lendo, opa, entendi aqui. Não, a gente tem que buscar um pouco mais, conhecer o que está por trás do texto bíblico. Amém, queridos? Então eu vou dar deixa eu ver aqui, vamos voltar a partir do quinto. Deixa eu colocar aqui para a gente deixar para a semana que vem. Muito bem. Aí terminando isso aqui, depois a gente pega e volta de novo para a nossa questão sobre interpretação bíblica. Eu quis apenas adiantar para vocês verem que nem tudo é o que se parece ser. E assim muitas coisas. A gente poderia pegar, por exemplo, quer ver um texto simples que tem lições poderosíssimas. Salmo 23, por exemplo. Salmo 23. O significado do Salmo 23. De quando Davi ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que ele está dizendo que o Senhor é o pastor? Não é de bobeira que ele está dizendo. Por que ele vai dizer, deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas e refrigera minha alma. Tem uma razão de ser. Aí a gente começa a ver o que está escrito ali. Há um contexto histórico maravilhoso ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Quantas mensagens, e desculpa, me permita, de bobagem que eu ouvi falar a respeito do que eu ande pelo vale de sombra e de morte. Quando na realidade ali tem um contexto. Por que ele está dizendo? O que é o vale de sombra? E por que é vale de sombra e da morte? A gente precisa entender isso. Isso vai nos ajudar a sermos mais maduros e crentes melhores, irmãos. Vamos orar? Gratidão a Deus pela sua vida, foi muito bom você ter vindo, uma grande bênção. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor,